Olá, você acompanha o programa Diálogo Brasil. Hoje a gente discute a reforma do ensino médio no país. O assunto, que ainda divide opiniões, ganhou grande repercussão após o anúncio da medida provisória do governo que prevê o aumento da carga horária e a flexibilização da grade curricular. Para falar sobre o excesso de disciplinas, a baixa qualidade do ensino e a discrepância entre os conteúdos da sala de aula e a realidade dos alunos, nós convidamos o coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. Participa também da nossa conversa o diretor institucional do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Antônio Neto. Boa noite, obrigado pela atenção de vocês. Boa noite. Mas antes de começarmos a nossa entrevista, a gente vai saber um pouco mais sobre os números da educação e do ensino médio no país. Escolas agradáveis, bem equipadas, com professores preparados e satisfeitos com as condições de trabalho. Ambientes assim deixam os alunos igualmente felizes e facilitam a aprendizagem. Mas essa não é a regra no ensino médio no Brasil. Análises desse período escolar apontam justamente para o contrário. Escolas sem estrutura, professores despreparados ou insatisfeitos, matérias obrigatórias que muitas vezes nada têm a ver com a vocação dos alunos. Essas são, segundo especialistas, algumas das razões da má qualidade do ensino médio no Brasil. Não por acaso, 1.700.000 jovens que deveriam estar no ensino médio estão fora da escola. São 17,4% dos brasileiros com idade entre 15 e 17 anos. A taxa anual de abandono é próxima de 7%, percentual que não chega a 2% no ensino fundamental. A má qualidade do ensino médio também está refletida no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Em 10 anos, o avanço foi de apenas 0,3%, estagnado em 3,7 pontos, longe da meta de 4,3 pontos projetada para o ano passado. Só 9% dos alunos do ensino médio aprendem o mínimo de matemática. Menos de um terço, 27%, aprendem o mínimo de língua portuguesa. O problema se torna ainda mais grave quando se sabe que um ensino médio mal feito é sinal amarelo, quando não vermelho, seja para a universidade, seja para o mercado de trabalho. Portanto, um sério entrave na vida do jovem brasileiro. A reforma do ensino médio no Brasil estava prevista em projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados desde 2013. Agora, com a medida provisória editada pelo governo do presidente Michel Temer, o Congresso Nacional tem prazo para aprovar a matéria. Mas a medida provisória não fixa data para as novas medidas entrarem em vigor. A velocidade de implantação vai depender das redes estaduais de ensino, onde estão matriculados cerca de 97% dos estudantes do nível médio. Toda essa situação do ensino médio, falta de estrutura adequada, desinteresse, altas taxas de abandono e reprovação, tudo isso justifica uma medida provisória para se colocar em pauta esse assunto ou não? Na minha opinião, e na opinião da ampla maioria da comunidade educacional, não. Não que não exista urgência em melhorar o ensino médio. Aliás, existe urgência em melhorar da educação infantil até o ensino médio, passando pela universidade, especialmente a questão da graduação e da pós-graduação, que no Brasil precisam melhorar muito. Isso é consenso. Agora, o Brasil editou uma reforma educacional que está aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, ele prevê uma agenda de 10 anos. Essa agenda está sendo completamente escanteada, não está sendo cumprida. A matéria que inicia o nosso debate, ela é muito boa quando ela diz que os estudantes querem uma escola com melhor infraestrutura, querem uma escola com professores bem remunerados, número adequado de alunos por turma, laboratórios. Tudo isso consta do Plano Nacional de Educação e deveria começar a ser implementado esse ano, através do custo aluno-qualidade inicial, que é o mecanismo que foi desenvolvido por nós da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ou seja, educação não é corrida de 100 metros, educação é maratona. O Plano Nacional de Educação estabeleceu aí um caminho. Ao invés de seguir com esse caminho,
o governo federal edita uma medida provisória que já cria um fato consumado, já altera a LDB e agora o Congresso Nacional tem que correr atrás desse prejuízo sem discutir com a sociedade, porque infelizmente hoje o Congresso Nacional é um espaço encastelado que não abre muito espaço para o debate com a sociedade, já vista as últimas decisões que ele tomou. Então, é muito preocupante, na nossa opinião e na opinião da maioria da comunidade educacional, esse caminho que foi trilhado pelo governo federal, sem contar as questões de mérito da proposta que nós também discordamos. Agora, do outro lado, o projeto de lei que trata da reforma do ensino médio está parado lá na Câmara. O que você acha? Mesmo assim, Antônio, não deveria ser feito por medida provisória? O fato de ter sido medida provisória foi uma decisão do governo. Embora o Conselho de Secretários, seus secretários reunidos, venha discutindo com o MEC independente de governo, desde 2012, né, foi primeiro material foi enviado para o então ministro Mercadante em 12 sobre reforma de ensino médio, a decisão de medida provisória foi do governo, porque entendeu que isso era uma urgência. Porque o problema é grande, né? Vocês mostraram as questões de infraestrutura, tem questões de formação, de organização de escola, de currículo. Então, os problemas são enormes na educação básica. E o que nós entendemos que a medida provisória, ela trouxe o debate para esse momento. O que nós entendemos é que o ensino médio, do jeito que estava, ele deveria já ter sido mudado há algum tempo. Inclusive, consta na meta uma das estratégias do Plano Nacional de Educação, acho que na meta 3, eu não lembro agora a meta perfeitamente, ela trata de flexibilização do ensino médio. A questão é que temos que olhar para uma dimensão e separar um pouco os problemas. A dimensão do ensino médio, ela é realmente crítica. Nós estamos falando aqui de cerca de 80% dos jovens que não vão para o ensino superior e ficam muitos pelo caminho. Então, é um cenário dramático, né, para um país que tem uma janela de oportunidade que vai se fechar, né, em 20 anos. O Brasil vai se tornar um país mais velho. Então, se não for investido nessa juventude nesse momento, é possível que o Brasil tenha uma economia não sustentável daqui a 30 anos. Então, um olhar para frente, ele justifica, em tese, a urgência. Agora, o que nós entendemos no Concede é que o debate ele começa agora, porque, na verdade, a lei ela não entra em questões que desestruturam o sistema. Pelo contrário, ela vai abrir a possibilidade, né, dos gestores de rede, junto com as suas comunidades, discutirem como pode ser feita essa flexibilização. Porque a lei não é mandatória, ela não determina, ela diz que pode fazer. O que muitos estados até então tentavam fazer eram modelos novos que eram limitados pela estrutura que nós tínhamos de ensino médio. Mas essa é uma visão mais positiva sobre o momento, né? De olhar para frente e pensar que o debate ele pode ser estabelecido agora também. Agora, esse debate, na verdade, assim, sobre a reformulação do ensino médio, como você disse, já começou lá em 2012, né? Sobre como deveria ser essa nova estrutura do ensino médio. E no Plano Nacional de Educação, consta lá a flexibilização, consta a questão também da profissionalização, tal. Quer dizer, essa medida provisória, apesar de certa forma, romper com todo o processo que estava sendo feito sob controle, com participação da sociedade e tal, apesar de ser uma coisa que coloca em prioridade o ensino médio, assim, de uma forma mais intensa. Ela não está em consonância com toda a discussão que já foi feita desde 2012 até agora no conteúdo dela? Não. Acho que esse é o ponto mais grave, né? Primeiro, não dá para entender que a reforma do ensino médio pode ser uma demanda só dos secretários estaduais de educação. O Concede, é claro, tem que participar desse debate. O Neto, quando secretário, teve inclusive uma atitude de tentar conversar com alunos quando teve problema de ocupação de escolas, uma ocupação legítima no Rio de Janeiro, ele sabe disso. É preciso conversar com o conjunto da sociedade. E por que é preciso conversar com o conjunto da sociedade? Eu tive a oportunidade de visitar vários países do mundo que fizeram reformas educacionais. E a tônica de todas as reformas é sempre a mesma para que elas deem certo. Uma discussão com a sociedade, o estabelecimento de pilares muito efetivos e a implementação dessa reforma. Isso foi feito no Plano Nacional de Educação com a forte participação do Concede, por exemplo.
A flexibilização que consta no Plano Nacional de Educação, ela depende antes de uma melhoria da estrutura do sistema escolar. Tanto é assim que o custo aluno-qualidade inicial, que é o mecanismo de organização das redes públicas para garantir que os professores tenham um bom salário, uma boa carreira, que tenham efetivamente um número adequado de alunos por turma. Eu já dei aula no ensino médio, é dificílimo trabalhar com salas superlotadas. Isso tem que vir antes, para depois você fazer uma reforma curricular. Inclusive, a gente até adiantou a questão curricular, porque a base deveria ser apresentada junto com o custo aluno-qualidade inicial. Ou seja, a questão do financiamento da estrutura da escola junto com o debate curricular. O que aconteceu? O governo acelerou o debate da reestruturação curricular sem dar essas condições para que ela efetivamente se realize. Qual é o problema, Osama? Que é o ponto fundamental. A LDB, o Neto tem toda a razão, ela é bastante flexível e ela já é flexível já. Escolas que quiserem, redes que quiserem fazer uma outra composição curricular, elas podem. A flexibilização é uma possibilidade desde 1996. Então, não é necessário, pela doutrina jurídica da LDB, uma reforma que determine caminhos itinerários para os estudantes que, inclusive, podem reproduzir desigualdade social. Esse é o ponto que mais preocupa a comunidade educacional. Quer dizer, na verdade, o que você está dizendo é que, antes de fazer essa reformulação, essa reforma do ensino médio, a gente devia estar pensando em estruturar melhor as escolas, qualificar melhor os professores, valorizar a carreira dos professores, é isso? E essa foi a decisão do Congresso Nacional, com forte participação da sociedade, quando aprovou o Plano Nacional de Educação. Esse foi o caminho que foi trilhado. O Brasil decidiu pela primeira vez que durante 10 anos ele ia tentar resolver boa parte do problema educacional com uma dedicação absoluta sobre a área de educação, que seria a grande prioridade nacional. O PMDB do presidente Michel Temer, os democratas do ministro Mendonça Filho participaram ativamente da construção do Plano Nacional de Educação, como todos os partidos. E agora colocam o carro adiante dos bois, isso, na minha opinião, é muito preocupante, fazendo com que se crie uma reforma por medida provisória que vai impedir o debate e, na minha opinião, isso vai significar uma enorme dificuldade de implementar essa medida provisória. Perfeito. Olha, a nossa equipe foi às ruas para ouvir a opinião dos pais e alunos sobre a reforma do ensino médio. Vamos ouvir. Eu acho que no ensino fundamental é necessário que a gente aprenda todas as matérias, que aí a gente já sabe mais ou menos o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente tem afinidade. E aí, tipo, no ensino médio, quando a gente já está formando aquela ideia de o que eu vou querer ser quando eu crescer, o que eu vou querer fazer na faculdade, eu acho que aí seria interessante a gente poder escolher o que a gente vai fazer, porque... Sabe, pra que, tipo, perder tempo fazendo história se você quer, sei lá, se você quer fazer matemática na faculdade? Tipo, não faz muito sentido isso. A gente não pode, de um todo, direcionar somente no sentido de especializar o aluno, porque essa visão mais global, querendo ou não, serve para uma formação, acho que mais completa do aluno, que seja para o vestibular ou até mesmo para a própria profissão, né, o futuro. Tem que verificar como é que isso vai ser de fato implementado, mas é interessante, uma criança que quer fazer medicina não tem que ter desempenho tão grande assim em matemática, né? Se aprofundar tanto no ensino de exatas, né? Realmente eu acho bom, sabe? Porque tem cursos que você não vai necessitar de química, por exemplo, né? Eu acho que tem que ser de acordo com aquele curso que vai fazer. O problema disso é que eles não vão mudar o vestibular, né? Então você ia ter que ser obrigado a fazer tudo de qualquer jeito. Não adianta você ter a opção de fazer tudo se o vestibular ainda te obriga a fazer tudo. Eu não sou muito nem de humanas, nem de exatas, nem de biológicas. Tem algumas matérias específicas que eu me dou bem e outras que eu me dou mal, independente do que elas são, entendeu? Então eu não saberia escolher direitinho. E se você não fizer todas as matérias no colégio, quando você for para o vestibular, você não vai saber as matérias e você vai sair mal. Pois é, a opinião um pouco dividida, né? Alguns acham que não é por aí, outros acham que tem que flexibilizar mesmo. Mas a medida provisória, ela fala, além dessa flexibilização, fala do aumento da carga horária e cria também um fundo específico para poder implementar o ensino integral no ensino médio. Vamos lá. Quais são os problemas em segmentar, em criar itinerários diferenciados para os alunos no ensino médio? Olha, esse ponto, eu acho que é o ponto mais sensível dessa proposta,
e aí eu vou ter que discordar do Daniel, em relação à preparação de toda uma estrutura de formação e de toda a comunidade acadêmica para que se faça as transformações. Como gestor de rede, uma das coisas mais importantes é você já antecipar determinadas situações. Então, quando nós conversamos muito com jovens e eu, quando secretário, desenvolvi lá, junto com parceiros, um modelo de educação onde o jovem era o protagonista do processo, porque o que o jovem hoje ele quer é que a escola represente as suas expectativas. E isso é uma coisa muito difícil, porque a escola brasileira está estruturada em torno de uma visão um pouco cartesiana de como organizam as disciplinas, de como é que os professores organizam seus horários nas escolas. Então, a escola, em última instância, ela é organizada a partir da perspectiva do professor. A mudança de concepção em que uma escola é organizada a partir da expectativa do aluno, ela é muito mais complicada, ela é complexa. Ela muda radicalmente a organização da escola. Esse é um processo difícil, muito difícil. E ele não demanda fazer uma estrutura antes, ele demanda uma discussão agora, né? Discutir com toda a comunidade acadêmica, discutir com os alunos como é efetivamente uma transformação dessa. Nem todas as redes conseguirão fazer isso imediatamente. Isso é uma mudança paradigmática da educação, né? Você organizar trilhas para os alunos dentro da escola, que eles possam escolher, isso é um processo muito diferente e o Brasil não viveu isso. Então, isso tem que ser muito discutido, isso tem que ser muito bem pensado. As redes precisam fazer todo um planejamento de infraestrutura e de recursos humanos, porque nem todas as redes têm todos os professores de todas as disciplinas. Esse é um problema seríssimo. E outro fato importante é que, na medida em que se pensa na expectativa do aluno, que ele possa escolher, é necessário que haja um espaço nesse período do ensino médio em que se possibilite essa escolha. 13 disciplinas obrigatórias do primeiro ao terceiro ano do ensino médio inviabiliza essa escolha do aluno. Então, a gente cai exatamente naquele retrato que 18% conseguem chegar na universidade e os outros ficam pelo caminho, vão fazer outras coisas. É nessas pessoas que nós estamos pensando também. E outras coisas sem qualificação, né? Claro. Porque, na verdade, o ensino médio hoje acaba que ele prepara o aluno para o curso superior, para o acesso ao curso superior, mas quem não vai para o curso superior fica sem nenhuma qualificação para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, né? Agora, a medida provisória, ela fala nisso, quer dizer, existe uma base nacional curricular, né, comum, onde o Brasil inteiro vai ter que cumprir, e que, pela medida provisória, vai cumprir 1.200 horas, quer dizer, metade do que é a carga total hoje do ensino médio, com a flexibilização na outra metade, né? Agora, o que eu fico pensando é o seguinte, na medida provisória está lá, 1.200 horas, não pode ultrapassar 1.200 horas a base nacional comum curricular. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a medida provisória fala que o ensino médio vai para 1.400 horas. Ou seja, no final de 3 anos, o ensino médio vai ter 4.200 horas. E a base nacional curricular vai continuar com 1.200 horas, ou seja, menos de 30% do que o aluno vai ver ao longo dos 3 anos, é isso mesmo? Então, olha, a gente reuniu um grupo grande de advogados e de juristas para tentar entender a medida provisória. Ela tem uma técnica legislativa muito ruim. Esse é um problema que o Brasil vem atravessando em praticamente todas as leis. Ou seja, muitas questões não ficam efetivamente claras, o que gera dificuldade de interpretação por parte da sociedade. O cálculo que você fez é preciso. E a gente entende, inclusive, que o conjunto de emendas, né, é uma medida provisória que já tem recorde de emendas, né? Não é a que teve mais emendas, mas teve uma quantidade muito grande, né? Mais de 567 emendas. Né? 567, tem algumas que são equivocadas, tem erro de técnica legislativa, vão cair. Tem outras que derrubam a medida por completo também. Que derrubam, né? Por completo. E é importante essas emendas também, porque elas vão forçar o debate. Porque, caso contrário, o governo aprova a medida provisória de maneira assodada. Então, o texto é um texto aligerado, com dificuldade de técnica legislativa, apresenta esse problema que você trouxe e é importante esclarecer a sociedade. A flexibilização ela é um valor para todas as reformas de ensino, especialmente da educação secundária no mundo, que seria o nosso ensino médio. O problema é que os itinerários não são tão fechados no resto do mundo. O estudante, por exemplo, ele vai fazer um curso comum
que vai contemplar educação artística, artes, filosofia, sociologia, matemática, uma língua estrangeira e a língua do país. E, além disso, ele pode optar por matérias diversas. Então, as matérias são mais amplas possível. Então, por exemplo, uma matéria de história do feminismo, que é comum nos Estados Unidos, culinária, que a gente brinca nos Estados Unidos, é a matéria que tem maior quantidade de alunos. Então, essa medida provisória, ela dá menos flexibilidade do que se pensa. E tem um problema constante nela. As escolas decidem quais itinerários vão ofertar. Imagina num pequeno município, o cidadão que não vai ter, por exemplo, itinerário de ciências humanas, ou não vai ter de ciências da natureza. Ele vai ter que se deslocar para poder buscar esse itinerário, porque a escola do município dele não oferta. Ou seja, na técnica legislativa, essa medida provisória traz inúmeros problemas que eu acho sinceramente, que em 120 dias a gente não vai conseguir solucionar todos eles. Por isso que não se pode fazer reforma educacional por medida provisória. Essa é uma atitude que contradiz o espírito democrático e o espírito pedagógico também, que tem que ser sempre o espírito fundamental de uma lei na área de educação. Bom, vamos fazer um rápido intervalo, mas a gente volta em instantes falando sobre a reforma do ensino médio no país. Não saia daí. O Diálogo Brasil está de volta e a gente conversa sobre a reforma do ensino médio com o coordenador da campanha nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, e o diretor institucional do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Antônio Neto. Bom, vamos entrar naquela discussão que acho que foi o que pegou fogo assim que a medida provisória saiu, né? A retirada da obrigatoriedade de artes, educação física, filosofia e sociologia. O governo tem dito que isso vai ser contemplado, né? Essas disciplinas vão ser contempladas na Base Nacional Curricular. Mas o que se percebe é que elas não serão obrigatórias nos itinerários. Qual a sua opinião sobre isso, Antônio? Bom, na verdade, para que nós consigamos pensar uma educação em que o jovem possa escolher determinadas trilhas, é necessário que se tenha, pelo menos, um nível de flexibilização. Quer dizer, há um questionamento sobre fim de disciplina. Na verdade, o que existe é o componente curricular. Ele não se perde, ele não vai deixar de existir. Há uma confusão entre componente e disciplina no Brasil. Quer dizer, a disciplina, geralmente, ela é vista como uma reserva de mercado para o professor. E o professor ele se sente inseguro quando ele olha para um cenário desse e pensa que talvez ele não tenha nem a condição de atuar naquilo que ele se formou. Só que, ao paralelo a essa discussão, estamos discutindo um novo modelo de escola, né? Onde a condição docente não é somente o professor da sua disciplina, mas é o professor daquela escola, porque ele vai trabalhar para uma concepção de educação mais integrada. Esse processo é uma discussão que está sendo colocada e a medida provisória, ela nos dá a possibilidade também de discutir modelos educacionais. Então, a preocupação foi exatamente de perder essa dimensão de disciplina. Mas a Base Nacional Comum para o ensino médio, ela vai garantir todos os componentes obrigatórios. Todos serão obrigatórios na base. A questão é que ainda não temos a dimensão daquilo que é o essencial, né? Daquilo que vai ser considerado um padrão de desempenho para todos esses componentes curriculares. Esse ponto, ele também vai influenciar diretamente a construção do Enem. O modelo de Enem vai ter que mudar diante desse novo modelo de ensino médio, que será gradual. Isso não é algo para o ano que vem. Esse é um processo que vai ser organizado a partir de muito debate. O próprio Concede, ele vai organizar uma série de seminários com estudantes, primeiramente, porque eles é que vão dar a diretriz dos princípios que eles entendem que são necessários para uma mudança, e em seguida com professores e com equipes técnicas dos estados, porque esse processo é longo de discussão, para que haja a possibilidade de vislumbrar um modelo educacional diferente para o Brasil. Pois é, na participação anterior de um dos alunos, ele até falou isso, né? E a medida provisória fala isso, que os processos seletivos para as instituições de ensino superior vão cobrar apenas a Base Nacional Curricular. Quem garante, então,
que as escolas vão criar realmente esses itinerários e não ficar trabalhando a Base Nacional Curricular, porque é ela que vai possibilitar o menino fazer o Enem, né, em cima da Base Nacional Curricular, e o Enem sendo essa porta para ensino superior, o ensino superior, a faculdade, o ensino técnico, com várias oportunidades que o Enem oferece. Quem garante que essa mudança vai realmente acontecer? Esse é o ponto, não existe nenhuma garantia na lei, e é importante ressaltar um aspecto fundamental, que é o fato de que na LDB houve de fato a extração de educação física, artes, filosofia e sociologia, e essa foi uma extração efetiva porque no ensino fundamental foi mantido, então significa que para o ensino médio isso de fato está excluído. Não dá para ficar com expectativa sobre a base, porque a base sequer existe. Então, o que está acontecendo com essa reforma do ensino médio? Então, toma-se uma decisão sobre a composição dos itinerários. Se diz que a base vai ser o que vai definir efetivamente o conteúdo obrigatório para todos, mas a base ainda não existe, então você prorroga ainda mais uma etapa. Na prática, e eu reforço esse ponto, a minha sensação é que isso vai mais desorganizado do que organizar. É importantíssimo, concede, reunir, Antônio, estudantes, professores, pais. Aliás, deveria ter feito isso, inclusive, antes, né, em 2012, quando começou a debater a questão do ensino médio. Mas é bom que se faça isso agora. O problema é que o Congresso Nacional tem 120 dias para tomar essa decisão. O prazo de emendas já passou. E essas emendas não vão contemplar o conteúdo que for trazido pelos estudantes, pelos pais, pelos professores. Ou seja, eu quero reforçar esse ponto. Não se pode tomar essa decisão por medida provisória. E tem um problema nessa medida provisória que é mais central para o pai e para o aluno. O recurso do Fundeb vai ficar concentrado no ensino médio. Existe uma tendência de concentração pelas alterações que são feitas na medida provisória, porque o Brasil está debatendo a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, mas a medida provisória também altera o financiamento da educação. Ou seja, a matrícula em creche, em pré-escola, a matrícula no ensino fundamental vai ficar subfinanciada. O aluno ele vai ter dificuldade de chegar até o ensino médio. Os municípios vão ser prejudicados. Então, na realidade, essa reforma, na minha opinião, ela não poderia ter acontecido da forma como aconteceu, deveria ser discutido o Fundeb e o Brasil precisa ter política de Estado, ele precisa implementar o Plano Nacional de Educação seguindo o cronograma do Plano Nacional de Educação. Não dá para ter assodamento porque teve uma mudança de governo e é isso que está acontecendo agora. Perfeito. Nós ouvimos o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Soares, sobre as críticas em retirar algumas disciplinas do currículo, como Sociologia, Educação Física, Artes. Vamos ouvi-lo. A Base Nacional Comum, ela vai dizer quais são os objetivos de aprendizagem necessários para todas as crianças e todos os jovens do Brasil. E lá, dentro desses conteúdos, nós teremos Filosofia, Sociologia, Educação Física, Artes, Português, Matemática, todas as disciplinas que existem hoje estarão lá dentro. A definição deve ser por um instrumento que é aprovado no Conselho Nacional de Educação e não necessariamente permanecer com esta obrigatoriedade na forma que está. O ensino médio hoje tem 2.400 horas e a parte comum a todos os alunos é 1.200 horas, ou seja, metade da formação do aluno do ensino médio é a parte comum. A outra metade é o aprofundamento, onde o aluno poderá aprofundar inclusive nessas disciplinas. A ideia é que o percurso, o aluno consiga escolher trajetórias, itinerários formativos diferentes e que ele possa ter uma dedicação maior, com aprofundamento maior. Isso é bom para o aluno e também é muito bom para o professor, que vai ter mais qualidade e mais tempo para se aprofundar com seus alunos. Pois é. Então, quer dizer, o aluno, em tese, segundo a medida provisória, vai poder ter esses itinerários e aprofundar os estudos. Eu andei pensando uma coisa aqui, porque a medida provisória fala também em você criar uma validação de algumas disciplinas do ensino médio dentro das universidades, né? Será que é possível que, se todas essas medidas forem implementadas mesmo, o ensino médio, nessa metade onde há o aprofundamento, começar a antecipar disciplinas da universidade? Por exemplo, eu fiquei questionando se uma escola particular, de repente, não começaria a dar cálculo 1, física 1, cálculo 2, física 2 para quem pretende ir para o itinerário de engenharia. Isso não é antecipar demais
né, esse compromisso com a universidade para meninos que têm 15, 16 anos? Não é uma sobrecarga a mais para esses meninos? Bom, depende de como a escola vai ser organizada. O ideal é que no currículo do ensino médio já haja a dimensão de projeto de vida. Essa dimensão, ela é hoje necessária no século XXI. O jovem precisa entender qual é o seu papel hoje na sociedade, como é que ele pode pensar o seu futuro, e hoje ele sente muita insegurança porque a escola não reflete para ele a possibilidade de ter sucesso na vida. Então, esse é um ponto. Agora, é possível fazer, por exemplo, vou dar um exemplo. No Brasil tem várias redes que têm curso de normal médio, que era a antiga professor de nível médio. E nesses cursos de normal médio é possível fazer um processo em que já nesse curso o aluno já consiga ter uma dimensão de algumas disciplinas na área de licenciaturas ou de pedagogia e que possa antecipar a ele chegar numa carreira de magistério, que hoje é uma das carreiras menos atrativas no Brasil. Então, esse é um ponto que eu não vejo que seja um problema. A questão é como a escola pode estar organizada a favor da juventude. Então, isso muda um pouco como nós vemos a escola hoje. A escola hoje ela tem uma organização diferente, né? Tem uma organização muito voltada para um conteúdo mais geral, em que o aluno, no final, ele tem que fazer uma corrida de obstáculos para chegar na universidade. A gente está pensando o seguinte: temos que olhar para 80% desses jovens que precisam de formação técnica também, que eles optam por uma formação técnica. Então, a estrutura, ela deve possibilitar que, inclusive, ele possa fazer um curso técnico, uma qualificação, isso seja validado no seu certificado de ensino médio. Então, é necessário dar possibilidades para o jovem ter uma maior formação do que ele tem hoje. Então, as amarras, elas parecem que a medida provisória enseja desamarrar algumas legislações. Isso eu vejo como importante. Eu vejo como o debate agora, como um debate que está começando a ser colocado para a transformação. Quer dizer, a medida provisória, ela é um recurso de extrema urgência, mas ela trouxe esse debate para dentro do país. O país, eu acho que não discutia ensino médio há muito tempo, né? A gente está aqui 2 semanas aqui que o tema é esse. Com todas as dificuldades e desafios e com opiniões muitas vezes contrárias, isso é importante. Eu acho que o debate foi colocado. Então, o debate que está sendo feito sobre a necessidade ou não de medida provisória, mas também do alcance dessa medida provisória é importantíssimo, porque é isso que vai pautar exatamente os passos seguintes. Essa questão da educação profissional, né, ali junto com o ensino médio, quando esse menino tem a possibilidade de fazer um itinerário voltado para a educação profissional e certificações intermediárias, como prevê a MP, a medida provisória, isso não traz um benefício para esses alunos que não conseguem ingressar imediatamente na universidade? Esse é um ponto bastante polêmico da medida provisória, né? É sempre bom lembrar que o Brasil superou, no passado, o modelo que dividiu os alunos entre o clássico e o científico. E até fiquei assustado que o presidente Michel Temer defendeu a medida provisória retomando algo que não funcionava no passado e que foi alterado, inclusive, de maneira consensual. Qual é o ponto preocupante dessa trajetória? Eu fui aluno de escola técnica, na minha época era ensino integrado. A escola técnica foi o que me possibilitou ingressar na universidade, então eu tenho todo o respeito pela minha escola técnica, mas eu ficava o dia inteiro e tinha os 2 conteúdos, o da escola técnica e tinha também o da escola regular. É claro que aquilo fez diferença para a minha vida. O problema é que, da maneira como está a medida provisória, você vai dividir a sociedade brasileira entre aqueles que têm a possibilidade de continuar nos estudos e aqueles que vão optar por uma profissionalização aligerada. Eu vim da Assembleia das Nações Unidas, eu fui lá, inclusive, fazer a denúncia sobre a PEC 241, que é a proposta do presidente Michel Temer, que congela por 20 anos os investimentos em saúde, educação e assistência, o teto dos gastos. Tive com a Comissão de Educação, com Gordon Brown, que é o presidente da Comissão de Educação. E todo o debate da Organização Internacional do Trabalho diz que a pior alternativa para um país é aligerar a formação profissional dos seus jovens. Por quê? Porque a entrada no mercado de trabalho acelerada, ela determina, inclusive, qual é o teto dessa carreira. Então, os alunos que entrarem
numa profissionalização da maneira como está posta pela medida provisória, correm o risco de serem os subordinados daqueles alunos que ingressarem pelas outras possibilidades. O Brasil precisa ter uma escola que combata a desigualdade, não que reproduza a desigualdade. Quer dizer, aquela divisão do fazer e o pensar, né, tradicional. E qual é o ponto fundamental aqui, né? A gente está batendo muito ponto da medida provisória, que para nós é um ponto estruturante, né, que não deve acontecer. Tudo isso que o Neto está falando, com medida provisória de 120 dias, esse debate ele não chega no Congresso Nacional. O Congresso Nacional já tem as emendas não passaram pelo crivo da sociedade. A campanha, inclusive, nós estimulamos a redação de algumas emendas, mas todo esse debate que está sendo gerado na sociedade não vai influenciar o texto. Olha que contradição. Ou seja, o Congresso Nacional, que cada vez mais está distante da sociedade, as abstenções nas eleições comprovam isso, né? O mundo político está muito distante da sociedade, isso tende a gerar um efeito extremamente pernicioso no resultado dessa medida provisória. Eu falo como cientista político. Eu tenho muita preocupação com esse tipo de atitude de um governo no Poder Executivo. Nós conversamos com o Ricardo Falzetta, gerente de conteúdo do movimento Todos pela Educação, e ele fala da necessidade de envolver a sociedade, principalmente os jovens, nesse debate. Transformar a escola numa escola que faça sentido para esses jovens. O nosso jovem é muito pouco ouvido. A gente teve aí recentemente a questão das ocupações e a gente percebeu que esse jovem quer participar, na verdade. E ele tem toda a capacidade e a competência de participar na gestão da escola, na gestão curricular da escola, na gestão de todo o processo educacional dele. Então, é uma reforma que pretende que essa escola seja mais atraente para que esse jovem veja sentido e não saia da escola. A gente ainda tem taxas muito altas de retenção e de evasão, sobretudo no ensino médio. O problema começa nos anos finais do ensino fundamental, mas desemboca no ensino médio de uma forma já difícil de contornar. Então, acho que a ideia da reforma é justamente para que você consiga chegar numa escola mais interessante, que faça sentido para esse jovem, para que ele siga aí o seu rumo no seu futuro profissional, enfim. Antônio, os alunos querem participar, podem participar, têm capacidade de participar dessa discussão? Tem, claro que tem. Na verdade, o jovem, ele quer muito da escola, né? E ele vê que as estruturas que nós temos hoje, administrativas mesmo, desde secretaria até dentro de gestão escolar, elas são estruturas obsoletas do ponto de vista de ter uma gestão mais participativa dentro da escola, né? Há concepções de gestão escolar ainda muito antigas, né? onde não há um diálogo coordenado dentro da escola, onde os vários atores que estão ali dentro, eles possam contribuir com um processo maior e coletivo. Eu sempre penso que escola é um trabalho coletivo, ele não é um trabalho de um diretor, não é um trabalho de um professor, é um trabalho onde todos possam participar, com todos os desafios que isso possa ensejar. Mas uma escola bem organizada, que ouve a sua comunidade, ela tem maior capacidade de gerar um desempenho melhor para os seus alunos e chegar ao sucesso dos alunos. O grande ponto que eu gostaria até de pontuar aqui que o Daniel colocou, que me assustou, é essa história de que se nós direcionarmos apenas a educação para a chegada na universidade, estaríamos alijando os jovens para uma segunda categoria de formação. Eu discordo porque nós temos aí milhões de jovens que não trabalham e que não estudam e que, se eles tivessem um curso técnico, eles poderiam ter melhorado a vida deles e a da família deles. Então, vamos perguntar para esses jovens se eles não querem um curso técnico. Eu tenho certeza que eles querem. A questão é que nós precisamos olhar para o todo da sociedade e ver todas as nossas dificuldades. Nós temos problemas do século XX que não foram resolvidos na educação. Problemas de inclusão, problemas de inclusão da diversidade, problemas de acesso à escola diurna. Nós temos lugares que o aluno só pode estudar de noite. Então, são problemas enormes que a gente precisa enfrentar paralela à mudança do ensino médio. Não é algo excludente, é algo que está dentro do mesmo processo. Só que a gente tem que ter essa visão sistêmica. Mas temos que considerar todos os nichos. A juventude não é uma só.
né? Não podemos ter uma escola só para a juventude, um modelo só. A juventude é múltipla. Então, não teremos escolas de horário integral para todos, porque nem todos querem estudar em horário integral, nem todos podem estudar de dia, uns só podem estudar de noite, nem todos querem educação técnica, uns querem estudo de língua, outros querem estudo mais acadêmico. Então, se os sistemas não forem capazes de oferecer esse leque de opções para a juventude, ele estará fadado a amargar esses 3,7 de IDEB para o resto da vida. Porque, na verdade, o que nós estamos falando é de um novo modelo de educação básica, que começa lá na educação infantil, claro, né, com um ensino fundamental, onde a base estabeleça padrões claros de desempenho, né, de pensamento lógico e de leitura, para que esse aluno, já no futuro, ele consiga ter menos lacunas de aprendizagem do que hoje ele tem. Hoje a gente tem que trabalhar, que eu acho que é a angústia de todo mundo, é como é que nós vamos flexibilizar o ensino médio se o cenário que eu tenho nesse momento é um cenário de extrema precariedade. Só que o debate é junto, é paralelo, a gente tem que pensar o futuro organizando hoje. Se não fizermos isso, talvez a gente não tenha uma escola realmente de alta qualidade para a juventude no futuro. A gente volta já já falando sobre a reforma do ensino médio. O intervalo é rápido, não saia daí. E a gente continua o nosso bate-papo de hoje sobre educação no país. A gente conversa sobre a reforma do ensino médio com o coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, e com o diretor institucional do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Antônio Neto. A nossa equipe de produção conversou com Tabata Amaral de Pontes, ex-aluna da escola pública que se formou em Harvard. Ela ajudou a fundar o Mapa da Educação, um movimento que busca mobilizar os jovens para que a educação seja prioridade no debate político. Vamos ouvi-la. O ensino médio não é interessante, você tem que memorizar um monte de conteúdo que não está relacionado com sua vida, então um monte de fórmula e coisas de outro mundo que é necessário, mas nem te ensinam a tirar, sabe, uma carteira de identidade, a votar, o que faz um vereador. Então, é muito desconectado com a realidade. E você não vê perspectiva no ensino médio. O brasileiro médio não acha que, terminando o ensino médio, você vai para uma faculdade pública excelente, que você vai conseguir um ótimo emprego, porque não é assim. Então, o ensino médio perdeu a funcionalidade para o aluno. E eu entendo, sabe, alunos que preferem sair para trabalhar e tudo mais. São escolhas racionais. Então, a gente está perdendo esses jovens. E a gente tem que reformar e tem que mudar, porque parar de culpar o aluno, sabe? Se tá ruim, a culpa não é do aluno, a culpa é da gente. E a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Pois é, precisa ser feito algo, né? E aí é curioso, assim, a gente como imprensa, né? É curioso porque a hora que o governo faz, aí se critica. Se o governo não faz, também se critica. Qual é a solução? É a gente esperar mais um tempo, discutir o ensino médio por mais algum tempo ou vamos investir nessa medida provisória? Daniel. Eu vou reforçar o aspecto que eu já disse aqui. A sociedade brasileira, o Estado brasileiro já tomou uma decisão que é uma lei, que inclusive está sendo cobrada pelos tribunais de contas, pelos tribunais de contas da União, dos estados e dos municípios, pelo Ministério Público, que é o Plano Nacional de Educação. Pois é, eu ia já traz a agenda. Eu já ia te perguntar isso. O Plano Nacional de Educação é uma lei, mas qual é a punição, qual é o tipo de consequência que existe caso a lei não seja cumprida? Porque não está sendo cumprida. Então, essa é uma outra questão, né? Que a lei brasileira já determina caminhos que o Ministério Público e os tribunais de contas podem trilhar para cobrar o cumprimento do Plano Nacional de Educação, e isso está acontecendo. Tem coisas que acontecem nas redes, nos sistemas. O Antônio sabe disso, que já foi secretário. Ele sabe o que é o Ministério Público, como o Ministério Público tem um ativismo importante na cobrança das leis educacionais. Isso já está acontecendo, isso já é muito relevante. Agora, um ponto fundamental que a Tabata trouxe, precisa ouvir o aluno. O Unicef fez, através do U-Report, que é um grande processo de consulta global, que no Brasil fez uma análise sobre o ensino médio. O que se concluiu? Em primeiro lugar, a evasão, o motivo da evasão é a violência, algo que nem está passando próximo dessa reforma. Olha o problema de não ouvir o aluno. O segundo motivo da evasão é a falta de infraestrutura, que foi que, inclusive no Rio de Janeiro, o Antônio teve que enfrentar ali uma ocupação legítima dos estudantes, fundamental. A gente teve contato com os estudantes, eles estavam até numa linha boa de negociação com o Antônio, acabou que teve uma mudança
ali no governo do Estado, essa discussão foi interrompida. E o terceiro ponto é que eles querem sim uma flexibilização. Agora, qual é o fundamento aqui? Várias preocupações do Antônio também são as minhas, mas elas não são resolvidas pela medida provisória. Elas são resolvidas pelo Plano Nacional de Educação. Então, na minha opinião, tentou-se criar uma agenda de debate do ensino médio no momento em que o Brasil debate a PEC 241, que inclusive inviabiliza essa medida provisória efetivamente na questão do financiamento. Por quê? Porque o governo federal não vai ter mais recurso para transferir para estados e municípios. Então, inviabiliza essa reforma e todos os outros programas do governo federal. Efetivamente, eu não tenho dúvida que tem que se discutir o ensino médio, mas eu prefiro fazer uma discussão estruturada, uma discussão de longo prazo, que ouviu especialistas, que ouviu a sociedade, que é o Plano Nacional de Educação. Me preocupa muito governos que não respeitam as leis e tomam atitudes assodadas para tentar resolver problemas que na prática vão criar outros problemas. O Antônio trouxe um dado fundamental. Existe uma desigualdade enorme dentro dos sistemas de ensino. Eu tenho certeza que sistemas de ensino menos estruturados vão ter uma dificuldade imensa de implementar essa medida provisória. E o Plano Nacional de Educação resolve isso, que é fazendo com que o governo federal faça assessoria técnica e financeira a estados e municípios. Isso não está previsto na medida provisória. Então, vamos olhar para aquilo que já foi feito com seriedade, com calma, que teve consenso, envolveu todos os partidos, ou vamos olhar para um texto que é aligerado, que ouviu poucas pessoas e que não vai ter tempo efetivo de debate para que a implementação seja bem realizada. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Eu queria pegar 2 pontos. Um é a divulgação do Enem por escola, que foi divulgado hoje, né? E que mostra em alguns recortes, né, assim, claramente, que os alunos com as melhores notas no Enem são também aqueles que têm maior nível socioeconômico, né? E, além disso, a gente não consegue fazer um recorte claro de que a licenciatura seja um fator importante para a elevação das notas desses alunos. Acho que no recorte de matemática isso até é verdade, acho que para as 10 primeiras escolas que aparecem ali. Mas quando você coloca no geral ou em outras áreas do conhecimento, isso não aparece de forma clara. Então, qual é o problema? Estamos trabalhando com o Enem, valorizando quem tem dinheiro e quem não tem acaba ficando em segundo plano. E a nossa formação de professores, licenciatura, está fazendo diferença para esses alunos? Porque sempre há uma discussão da qualidade, da qualificação desses profissionais que estão em sala de aula. Qual é a situação hoje? Enem está privilegiando quem tem um nível socioeconômico maior e os nossos professores estão realmente sendo bem formados? Essa talvez seja uma das questões de urgência em relação ao ensino médio. O Enem está refletindo o que é o cenário do ensino médio hoje. O ensino médio hoje e da educação básica, de modo geral. Quando ela não tem qualidade desde a educação infantil, ela no ensino médio ela não vai ser resolvida. Então, esse é um processo contínuo. Então, no ensino médio, o que nós vamos ver é que aqueles alunos que têm uma preparação ao longo da sua vida maior, eles vão ter um desempenho melhor. Só que junta-se a essa situação, principalmente no ensino médio, a imensa dificuldade das redes de organizar o seu sistema para que haja um currículo bem organizado, para que esse professor ele consiga operar esse currículo e operar nessa escola com os instrumentos necessários. Quer dizer, a formação ela tem um viés teórico, mas ela não consegue nem chegar num professor teórico, menos que isso, né? Um professor que muitas vezes ele não tem habilidade prática de lidar com situações dentro da sala de aula. Então, isso são lacunas que dificultam o próprio trabalho e frustram o professor. O professor ele quer ter capacidade técnica para lidar com esses desafios. Então, é preciso também olhar para essa dimensão, que é uma dimensão relevante da educação básica. Então, junta-se essa dificuldade nas licenciaturas, também algumas dificuldades de gestão escolar, nas unidades escolares, e mais a história acadêmica desse jovem, que muitas vezes vem de uma família com baixíssima formação acadêmica e ele não tem estímulo dentro de casa. A escola precisa fazer tudo. E a escola hoje ela não está preparada para fazer tudo. É preciso mudar toda a escola para que essa escola atenda
essas expectativas. Então, o problema é muito grande. O Enem, ele reflete um pouco do que é esse cenário hoje da educação. Por isso que os alunos mais bem-sucedidos estão em camadas socioeconômicas mais bem-sucedidas. Então, isso é claro. Só que no caldo daqueles jovens que não são bem-sucedidos estão todas as dificuldades e desigualdades que nós estamos preocupados. Nós precisamos atender essa desigualdade, que ela é muito grande. A gente precisa resgatar esse jovem para uma educação de maior qualidade. Então, o que nós vimos nesse debate, embora o Daniel tenha colocado a primazia do Plano Nacional de Educação, que eu concordo, o plano ele cria metas, mas o plano ele foi construído num cenário diferente. O cenário hoje do país é um cenário que exige muita atenção. Ele colocou vários exemplos do Rio de Janeiro, eu vou trazer o exemplo do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje é um estado que ele não consegue pagar a folha salarial dos seus servidores, por questões estruturais de crise fiscal. E nós temos 14 estados que provavelmente entrarão num problema desse. Como financiar a educação num processo desse? É preciso também olhar para um lado de orçamento. O orçamento, ele pode caber tudo dentro de um orçamento. Mas se não tiver o dinheiro, o orçamento é pura fantasia. E a gente viu o que foi o resultado de orçamento fantasioso nos últimos anos. Nós não estamos nesse buraco à toa. Então, é preciso a gente olhar para frente e olhar para a realidade. Olha, com que a gente pode fazer a mudança da educação básica? E a gente vai ter que olhar para isso agora. O debate da flexibilização ainda tem esse complicador. É preciso pensar uma educação básica diferente, um ensino médio que seja mais atrativo, num cenário de restrição econômica maior. Esse é um desafio para qualquer gestor. Por isso que o debate ele precisa ser intenso a partir de agora. Quer dizer, uma vez a medida provisória aprovada, que essa decisão da medida provisória, ela é uma decisão de governo e, se ela for aprovada, ela vai criar um fato. E nós precisamos debater esse fato. E o fato é discutir modelos educacionais dentro de um cenário de restrição econômica, em que você tem um plano nacional, que repito, ele foi feito num outro cenário e ele cria agravantes. Algumas estratégias colocadas no plano, elas são de difícil execução. E, na medida que ela vira lei, ela vira também um meio de uma ação pública do próprio Ministério Público contra o gestor local, que muitas vezes não teria condição de atingir aquela meta pré-estabelecida. Então, esse debate ele precisa ser feito com maior clareza. Realmente, os gestores, todos eles, estaduais e municipais, eles estão o tempo todo respondendo ao Ministério Público, e uma vez que vira a lei, claro, o Ministério Público é fiscal da lei, ele vai cumprir essa lei. Agora, a lei precisa ser factível, ela precisa olhar para o cenário do país e ver o seguinte, olha, é possível ter essa educação básica com todas essas regras legais que nós temos hoje, ou a gente precisa olhar para essas regras e reestruturá-las para que a gente consiga atingir aquilo que nós estamos pensando em relação à educação básica. Esse é o ponto. Agora, Daniel, a questão da qualificação do professor, a valorização em termos de carreira, salário, tal, que isso também é importante para se ter uma educação de qualidade. E a própria questão do ensino fundamental, porque a medida provisória não fala dessa qualificação do professor, não fala de carreira do professor, de salários, não entra nesses detalhes, claro, mas também não fala do ensino fundamental, porque o ensino médio integral é importante, ninguém acho que discorda disso. Mas lá no ensino fundamental, as taxas de ensino integral também são baixas. Quer dizer, como é que tem como resolver só atacando o ensino médio? E sem pensar na qualificação dos professores? Não tem. Não tem como resolver. A questão da educação em tempo integral, em algum momento do nosso debate, o Antônio falou uma questão que é verdadeira. Uma escola que é ruim em 5 horas, se ela continuar igual para 7 horas, ela vai ser pior, porque vai ficar mais tempo o aluno exposto a uma educação que ele não quer. O ponto que é fundamental é que eu fico impressionado quando a gente tenta refazer um debate que já foi aprovado, numa lei, como o caso do Plano Nacional de Educação, e tenta refazer o debate de repente. O caso do Rio de Janeiro, o problema do Rio de Janeiro, todo mundo sabe, o eleitor fluminense, inclusive, deixou isso muito claro, não é só um problema relacionado à crise arrecadatória. Teve problemas estruturais no Estado, inclusive em termos de má gestão. E me preocupa muito, porque a tendência é que essa má gestão se espalhe pelo Brasil da maneira como estão sendo tomadas as iniciativas do governo federal. O fato que é posto nesse debate do ensino médio é que ele não ataca esses pontos centrais.
e que são estruturantes para uma boa reforma educativa. A formação do professor não está posta, porque depende da base, a base ainda não está feita e vai precisar ter muito tempo para ser implementada. Depois se diz que se criou flexibilização para o estudante. É uma flexibilização que trava em 5 possibilidades. A educação técnica profissionalizante, eu não tenho dúvida que tem muitos estudantes que querem trabalhar e que tem essa demanda nas famílias. O problema é que um gestor público, de fato, ele tem que pensar no longo prazo. Então, ele tem que pensar o que significa uma formação profissional de má qualidade, que é o que vai ser ofertado por essa medida provisória, porque não resolve nenhuma questão estrutural. Qual vai ser o impacto dessa formação de má qualidade e qual seria o impacto do ensino técnico de nível médio proposto pelo Plano Nacional de Educação? Eu não tenho dúvida que a gente vive uma crise financeira, eu não vivo num mundo da fantasia. O problema é que quando você está numa crise financeira, você tem que decidir o que é prioridade. Se a prioridade forem os 200 milhões de brasileiros, é preciso buscar outras alternativas, inclusive arrecadatórias, cobrando impostos dos mais ricos, para tentar resolver essa situação. O que não dá é para criar paliativos, como essa medida provisória do ensino médio, que envolveu pessoas que são comprometidas com a área de educação, mas que, na minha opinião, tomaram uma decisão errada ao editar essa medida provisória, que não resolve efetivamente os problemas estruturais. E a gente precisa evitar esses paliativos para buscar, de fato, quais são as soluções que vão fazer diferença na vida das pessoas. O Brasil não é um país que vai se resolver em poucos anos. E a educação também não se resolve em poucos anos. Então, é preciso ter clareza disso. Eu acho que a urgência dessa medida provisória, ela vai mais desorganizar e aumentar a desigualdade, inclusive entre sistemas de ensino, como o Antônio colocou, muitos sistemas têm muitas dificuldades, são diferentes. Porque o governo federal sequer, nessa medida provisória, prevê uma assessoria técnica à implementação dos termos da medida provisória. Quer dizer, o embate dentro do Congresso vai ser grande, né? E eu não sei se vai dar tempo. Esse que é o ponto. Tá certo, gente. Olha, obrigado pela presença de vocês. O programa chegou ao fim e eu agradeço o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, e o diretor institucional do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Antônio Neto. Para saber mais sobre o Diálogo Brasil, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem, a gente tem um encontro marcado na terça-feira. Até lá!